Salve, amigos e amigas do Saúde em Notícia. Hoje a gente traz aqui um episódio especial. Estamos no mês de setembro e o setembro é um mês da saúde mental, mas hoje a gente vai falar sobre envelhecimento com qualidade de vida e traz aqui uma convidada que é especialista no tema. Trata-se de Gabriela Coutinho. Vou pedir licença a vocês que eu vou ler aqui o extenso currículo dela, porque tem muita informação e é importante que você fique sabendo de tudo. Além de especialista no envelhecimento humano, ela tem formação em fisioterapia e é sócia fundadora da Casa Reconnect Senior, que é um centro pioneiro aqui na Bahia e também no Brasil, na promoção da longevidade ativa no Brasil. Ela tem 27 anos de experiência na área a qual foi graduada, mas também é mestre em saúde pública e possui pós-graduação em administração da saúde e já tem uma década e meia, né, falando sobre envelhecimento humano e pesquisando sobre o assunto. Gabriela, muita alegria poder falar com você sobre um tema tão importante, já que a população brasileira está envelhecendo cada vez mais. Exatamente, Gabriel. Eu quero agradecer o convite e dizer que é uma imensa alegria também da minha parte ter essa voz, ter esse microfone aberto para que a gente possa trazer um pouco sobre esse papel da repercussão do olhar para o processo de envelhecimento humano, que muitas vezes existe uma invisibilidade, né, no cuidado, nessa proporção de cuidados e alegria à pessoa idosa, em especial nesse mês de setembro, como você bem citou, que é um mês que nós promovemos uma atenção maior ao cuidado e às saúdes mentais, onde nesta população também deve incluir esse olhar para essa população idosa. Eu te conheci no mercado de eventos, você sempre foi uma pessoa muito criativa e adaptou para o seu novo negócio uma das suas principais características, que é justamente a criatividade. E como é que foi formatar esse produto, esse projeto, para as pessoas da 60 a mais? Na vida, a gente traz experiências diversas, né? Na minha formação de saúde, depois, como você bem citou, eu acabei passando por um período em uma grande experiência na formação de entretenimento e eu acabei juntando tudo isso e trazendo esse olhar de novo para o cuidar, para a gestão e para a pessoa idosa, onde trazendo a experiência do entretenimento, do lazer, da diversão, é também promover saúde para essa população, através da alegria, através da socialização, do bem-estar. Vocês recentemente, agora no início de setembro, completaram um ano em atividade nesse projeto. Que avaliação você faz desse período, desse primeiro ano do Reconnect Senior? Eu sou muito feliz com o resultado. Embora seja um projeto ainda, né, engateando, e também é um projeto pioneiro, Gabriel, é um projeto que aborda uma longevidade ativa, não só um processo de, para além do cuidado à saúde, não só um processo de reabilitação, mas um processo de prevenção e de promoção à qualidade de vida dessa população 60 a mais, e um projeto extremamente inovador, que é promover alegria, conexão, é por isso que o nome vem de Reconnect, é reconectar a pessoa idosa à vida, à alegria de viver, a novas atividades, a novos hobbies, um novo propósito, sim, por que não? Porque envelhecer é isso. Envelhecer também é ter qualidade de vida. No Brasil mudou-se o comportamento com relação ao envelhecimento. Antes, nos anos 80, 90, a gente viu uma pessoa de 60 anos é completamente diferente da pessoa de 60 anos hoje, né? A partir dos 60. Hoje a gente tem visto aí cada vez mais pessoas que correm aos 80, até os 90, pessoas que malham até uma determinada idade. E eu queria saber, nessa transição de comportamento e também de acesso a novas tecnologias, de acesso a novos tratamentos, como é que é o envelhecimento humano agora, no século XXI, nessa segunda década do século XXI? É um envelhecimento com mais consciência. Existem fatores que contribuem para o envelhecimento mais saudável possível, porque tem uma premissa de que o processo de envelhecimento ele culmina com adoecimentos. E isso necessariamente não precisa ser verdade. A partir do momento que existem mudanças de hábitos. E eu tenho até um programa chamado Pílulas da Longevidade, onde eu mostro para as pessoas que é muito mais simples do que a gente possa imaginar. Por quê? Porque tudo depende de nós e das nossas escolhas. Depende dos hábitos mínimos que fazemos diariamente, que vai repercutir no nosso processo para um bom envelhecimento, tendo melhores hábitos, vão gerar melhor cuidado e melhor saúde.
E o envelhecimento hoje não começa aos 60, ele começa lá nos 40, que você planta a semente para poder, a partir dos 60, já estar com o corpo num ritmo de envelhecimento saudável. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É verdade essa máxima de que para você ter um envelhecimento saudável, você tem que começar cada vez mais cedo? Ou dá para a pessoa começar mais tarde também? Eu vou começar primeiro com a consideração e uma fala do maior geriatra e gerontólogo de referência no processo de envelhecimento humano, que é o Dr. Alexandre Kalash. Ele traz a máxima dele dizendo assim: quanto mais cedo, melhor, mas nunca é tarde. Nossa. Então, a gente pensa como uma poupança que você faz na vida, né? Seja lá no âmbito financeiro, que é um exemplo que eu estou trazendo. Quanto mais cedo você começa a poupar, mais você vai ter um recurso para até o final da sua vida. Mas nunca é tarde de você também fazer, porque você vai ter o recurso poupado a qualquer momento. Então, é essa máxima que eu trago para mim também. E trazendo uma fala sua do início, na verdade, a gente começa a envelhecer ao nascer. Legal. Então, em termos biológicos, em termos celulares, você vai pensar que a gente começa a envelhecer mesmo desde o nosso processo de nascimento. E as pessoas precisam aí, a questão da consciência, em acreditar que isto é um fato e que, muitas vezes, a população adulta, principalmente, adolescente nem pensa ainda, mas o adulto, ele pensa, não, quando eu chegar nos 60, é o momento que eu vou começar a pensar no meu processo de envelhecimento. Já está acontecendo uma mudança, né, de conscientização nisso. Quanto mais cedo, realmente melhor. A partir desses hábitos e de tomadas de decisões conscientes para o controle da sua performance, da sua saúde física, como você bem citou, através de atividade física, da sua saúde mental, né, da sua saúde também financeira, que ela pesa no processo de envelhecimento lá na frente. Isso vai ser muito necessário. Tem outro pilar do envelhecimento, que é a educação, Gabriel, e o processo do aprendizado constante. Né? O que é isso? É a gente se manter ativo mentalmente. Então, a cada período da minha vida, eu estou me abrindo a aprender novas coisas, que vai me dar novas habilidades, que vai treinar o meu cérebro. E aí, eu tendo uma mente cognitiva saudável, isso vai me possibilitar muitas oportunidades no nosso processo de envelhecimento. Você falou uma coisa interessante, que é a manutenção da atividade. Sim. Antes, quando a gente falava muito sobre a pessoa completar a idade de aposentadoria, muitos diziam que não viam a hora de descansar, não viam a hora de poder viajar, enfim. Os aspirantes a aposentados hoje planejam continuar no mercado de trabalho. A que se deve essa mudança de comportamento? Creio que isso deve, sim, à vitalidade com que tem chegado à idade de 60, 65 mais, que 68 é a idade que a pessoa já chega, ao depender do sexo, no processo, né, de aposentadoria. Então, além desse vigor físico e cognitivo, as pessoas não querem parar. E aí tem um ponto que não é um ponto muito feliz nessa história toda, que, por vezes, há uma necessidade mesmo financeira da pessoa em se manter e aí precisar manter-se mais ativo no mercado de trabalho. E aí a gente já entraria em uma outra esfera, em outra seara, que é também a questão da oportunidade desta pessoa neste mercado de trabalho. Isso é algo que a gente também, como profissional que estuda envelhecimento humano e que cuida dessas pessoas, dialoga muito com a economia prateada, dialoga muito com grandes empresas. Agora, voltando só um pouquinho ao que você falou, realmente, hoje em dia, os 60 são novos 60. Os 70, 80 são novos 70, 80. Eu, por exemplo, sou mulher 50 a mais e sou uma nova mulher 50 a mais. Eu não gosto muito de fazer essa comparação assim, de que os 60 são os novos 40, os novos 50. Mas se você for olhar realmente em termos, muitas vezes, estéticos, em termos de qualidade de vida e até de saúde, de fato, os indicadores são muito similares. Outra curiosidade muito bacana, Gabriel, da gente trazer aqui já está mais do que comprovado de que fatores genéticos não são aqueles que vão predizer a sua condição de saúde ou de doença no envelhecimento. Ele hoje aponta para menos de 25% como causador, né, de algumas doenças ou malefícios que vão acometer a sua saúde no processo de envelhecimento. E hoje, o que é que causa mais essas baixas por doença? Hábitos, claro, também a tecnologia, como você citou, né? Acessos à saúde, a melhoria dessa tecnologia e condições de tratamento, medicações, tem alguns fatores. Certo. Mas o fator simples e que a gente pode pagar essa conta fácil são nossos hábitos diários. Você falou um pouco sobre a
Pílula da Longevidade, Sim. que é algo que pertence ao Reconnect Senior, né? E eu queria saber quais são as outras opções que vocês têm lá, porque eu sei que é uma vasta lista de serviços que vocês oferecem para as pessoas, e já já a gente vai falar sobre outras informações, mas eu quero saber dos serviços mais diretamente. O que é que vocês hoje oferecem para essas pessoas? Lá na Casa Reconnect, a gente oferece serviços que vão abordar, não é nem tratar, é acompanhar a saúde da pessoa idosa, o seu bem-estar na sua esfera da saúde mental, emocional, né, saúde física, cognitiva, afetiva. Então, para isso, a gente traz diversas abordagens, diversas atividades. Por exemplo, musicoterapia, arte-terapia, oficina de memória, dança, São atividades atividades em grupo? cognitivas. São atividades em grupo, porque a minha premissa realmente, né, como base, é esta socialização, essa formação de rede e de novos laços de amizade. E laços com pessoas da mesma idade, né, emparelhados, porque às vezes há um conflito de geração em que o jovem alega que não tem assunto para falar com a avó, o pai não tem assunto para falar com o filho, a própria pessoa 60 a mais não tem assunto para falar com as outras. Você acha que isso, para a própria saúde mental deles, está ao lado dos seus pares, facilita um pouco esse convívio, melhora a questão da sociabilidade deles? Muito. É a sensação de pertencimento. Estar fazendo parte de um grupo. E o bem curioso também é que lá nos grupos só tem um menos de 80 anos. A maioria é 85, 90, 94 anos. Então, observe como existe uma potência, né, nesse processo de envelhecimento, e que são pessoas que vêm de um envelhecimento num processo, inclusive, de modelos anteriores a que se é vivido hoje, mas, mesmo assim, conseguiram, ao longo da sua vida, se manter bem e saudável. Porque o nosso público, de um modo geral, é o que eu chamo de população de pessoas idosas ativas e funcionais. Então, elas têm autonomia, que é a parte da cognição, e independência, seja física ou seja mental, para estar ali gerenciando sua própria vida, participando de modo ativo e modo muito lúcido. Aí, a gente pode abordar depois, eu não sei, sobre essa questão do acolhimento que nós estamos fazendo mais agora, voltado para a área da saúde. Sim, importante, até porque muitas dessas pessoas, elas acabam adoecendo justamente por falta de estímulo, né? Seja adoecimento físico, seja adoecimento mental, falta com quem conversar, falta de uma caminhada, falta de outras coisas. Mas eu quero perguntar para você, a gente falou um pouco aqui sobre essas conexões, né, esses encontros. Há um mito de que esses tipos de serviços são caros. Então, eu queria que você falasse um pouco. Ele é um serviço acessível? Porque a gente falou um pouco sobre, principalmente, a perda de poder aquisitivo das pessoas ao longo do envelhecimento, né? Os gastos modificam, né? Modificam com remédios, modificam com o próprio plano de saúde para as pessoas 70, 80 a mais, ele acaba aumentando bastante. Um serviço como o Reconnect Senior, ele é acessível financeiramente? O envelhecimento é caro, custa caro, né, para a pessoa idosa, nas suas diversas classificações e faixas Da alimentação ao... né, e socioeconômicas de um modo geral. É um projeto, sim, acessível, mas é um projeto que eu ainda tenho assim, alguns tabus a quebrar, por ser um projeto também pioneiro em Salvador. Em Lauro de Freitas não tem nenhum. Em Salvador tem alguns projetos similares, mas não com essa visão tão macro como é a Reconnect Senior. Multidisciplinar, né? Multidisciplinar, e que o foco não é apenas na doença nem na reabilitação. Então, desse modo, Gabriel, existe uma necessidade da pessoa implementar um maior valor ao serviço. Não é nem só a questão de precificação. Porque realmente, em termos de valor, é infinito. A pessoa chega lá, através da socialização, eles conseguem ter ganhos indiretos e diretos na sua qualidade de vida, na sua saúde. E é incrível, inclusive ontem nós tivemos um encontro em comemoração de um ano da Casa Reconnect, e os depoimentos que eles dão, que eles já me trouxeram em outros momentos e nos trouxe ontem, são movimentos transformadores. Eu digo assim que a Casa Reconnect é uma casa que tem alma. Isso que eu queria saber. Você que já tem um ano prestando esse serviço, tem alguns, vamos chamar de clientes,
associados, né? Sim. Que são mais recentes, tem outros que estão desde o início com você. Como é que você está acompanhando essa evolução, não só da saúde física, mas da mental, da questão da autoestima dessas pessoas? O impacto é muito grande. Eu vou citar o exemplo de uma cliente que está comigo só há 2 meses. E ela, após uma notícia de um diagnóstico médico, ela realmente declinou muito. É uma senhora de 92 anos, mas com muita lucidez, com a cognição bastante preservada e a parte funcional também. E aí foi através de uma amiga que levou ela, que já é cliente nossa, que convidou ela para ir para lá. E ela, em 2 meses, ela conseguiu relatar de que assim foi um divisor de águas na vida dela. Porque pelo relato do histórico do colega, que passou para ela uma informação, e não houve uma compreensão muito boa da parte dela, ela se isolou, começou a ir para o quarto, e uma pessoa de 92 anos, isolada, longe de estímulos mentais e físicos, a tendência é daí haver um declínio muito rápido, porque sim, diferente muitas vezes de idades anteriores, em pessoas mais idosas, né, que são super idosos, agora a gente tem esse termo super idosos, são pessoas 90 90 mais, mais. existe uma diferença de uma velocidade muito grande nos declínios, quando comparado com a pessoa mais jovem. Então, esse impacto seria avassalador na vida dela. E ela chegou, aí você observa, com um padrão de comportamento, com um tom de voz, com uma face, uma postura, uma roupa, e 2 meses depois ela está com outra roupa, maquiagem, um batom, falando mais alto, com a cognição já bem melhor, mais acelerada, né? Porque nosso cérebro ele tem uma capacidade de neuroplasticidade. Então, muitas vezes a gente consegue sim ganhar novas memórias, criar novas informações celulares, né? Neurológicas, e aí por aí vai. Então, os relatos são incríveis. Essa questão de estereótipos com relação à velhice, com relação ao envelhecimento, ainda é um tabu para essas pessoas? Muito. O etarismo está aí e outras diversas formas de nomenclatura, né? Vamos chamar de etarismo, ela existe. Existe não só na idade de 80, 90 mais, ela existe, acho que desde um pouco mais cedo. Eu fico brincando assim, meu Deus, eu estou me sentindo, realmente começando a me sentir uma senhora idosa, porque onde eu vou já é assim, a senhora, seja na academia, aí fala assim, respeito, mas tem algumas falas assim que lhe pega, que você percebe que é um preconceito velado. Um preconceito velado que é assim, você está muito bem para a sua idade. O que é que significa isso? Que é uma idade avançada e que não é para a pessoa, né, ter, de repente... Não é para estar bonito com 50 anos. Não é. É porque assim, já tem 50 anos, já tem 60 anos, já tem 80. Eu, como jornalista, quando chego aí num coletivo, o pessoal já está me chamando de velha guarda. Pois é. Eu tenho 46 Ser velha guarda anos. tem um lado positivo também, né? Tem experiência acumulada. Experiência acumulada. Mas, olha, claro que não há como dissociar, tanto é que há um ditado, mente sã, corpore sã, né? A questão do corpo com a mente. Mas essas pessoas, quando melhoram a mente, há um progresso na saúde física, quando ela está bem consigo mesma. Você acabou de citar o exemplo dessa senhora, que é 90 a mais, mas isso acontece também com outras pessoas? Acontece sim. No processo geral de um adoecimento mental, emocional, ou até por um processo de tristeza, porque no processo de envelhecimento existem muitas perdas. Sim. Né? Tem os lutos. Tem o luto do cargo social que foi, do cargo profissional que foi. Tem o luto de perdas de pessoas familiares, às vezes um cônjuge, um filho. Então, essas perdas vão gerando um processo de muito entristecimento para algumas pessoas. Isso gera até algumas rigidez também. É verdade. Né? Ali no pensar, não desejar estar mais em movimento. Mas, assim, de um modo geral, quando a pessoa está entristecida, ela não quer estar muito em movimento nem muito em contato. E isso diminui também sua qualidade de realização de atividades físicas ou de realização de movimentos que promovem uma melhoria também na sua saúde física. Por exemplo, se ela está mais isolada, se a pessoa não está em condição emocional ou sem estímulo para realizar uma atividade física, isso vai comprometer sua condição cardiovascular. Uhum. Então, doenças podem vir em decorrência desta primeira situação, que é a saúde emocional. Não é que a doença mental vá levar à condição cardiovascular, por exemplo, mas a falta de outras condições, a realização de outros benefícios, de outros cuidados à saúde em decorrência de um declínio emocional ou mental ou cognitivo, vai repercutir na saúde dela. E me diga outra coisa, Gabi.
Essas pessoas geralmente têm acesso a check-up, a saúde preventiva, né? Que são esses exames e tal. Quando eles acometem de ter, por exemplo, uma doença que é muito comum para as pessoas mais longevas, que na verdade não é doença, é um acidente. Quebra de fêmur, por exemplo. É um tema que é um incidente que ocorre muito com pessoas acima de 80 anos. E geralmente as pessoas ficam muito deprimidas quando caem, quando quebra, quando fica impedida de andar. Como é a questão da recuperação de pessoas que sofrem esse tipo de evento? É lamentável realmente a gente perceber que ainda hoje muitas pessoas idosas caem com frequência. E essas quedas, por vezes, eu acho que 90%, salvo engano no último estudo que eu li, das quedas acontecem em ambiente doméstico. O ambiente doméstico, porque ele não está adaptado à pessoa naquele momento. Há uma necessidade de se fazer uma reformulação deste ambiente que a pessoa idosa vive. Retiradas de tapete, colocações de barras, né, seja em corredores, barras de acessibilidade nos banheiros. São atitudes e comportamentos mínimos que pode salvar uma vida. Ainda que as pessoas continuem andando normalmente. Sim, né? Porque você vai num momento de banho, existe um risco ali eminente, porque existe uma molhação. E realmente a pessoa idosa, no nosso processo de envelhecimento biológico, independente de ter patologias associadas ou não, as pessoas idosas tendem a ter um déficit do equilíbrio em alguns momentos, por uma questão de fraqueza muscular, uma questão de perda de tônus muscular, de força muscular. Tanto é que hoje, em estudos também muito recentes, a premissa maior para um bom envelhecimento humano e para uma prevenção, inclusive, de queda, é a realização de exercício resistido. Por isso e por outras questões, que se fala muito da importância de se fazer musculação e treino resistido, atualmente, desde tão logo. Mas, assim, é uma questão que as pessoas idosas estão tomando consciência. Uma amiga minha me disse uma vez, você tocou nesse assunto, que a musculação é a poupança da vida. Exato. De que forma os exercícios físicos, a musculação, eles podem ajudar a pessoa num envelhecimento saudável? Ela fica menos suscetível a fratura? Eu queria que você explicasse como é que funciona isso. Voltando à questão da queda, se ela tem um bom tônus muscular, uma boa força muscular, consequentemente, ela vai ter menos desequilíbrios. Ou ainda, se existe um desequilíbrio por um fator externo, né, por algo que ela tropeçou, um tapete, ela vai ter melhor condição de se sustentar de algum modo. Ou ainda, se caia no chão, ela tem um volume muscular que vai amortecer, digamos assim, e diminuir o impacto sobre a massa óssea, que por vezes também já é uma massa óssea com a densidade diminuída, que são as osteopenias, a osteoporose. Por isso que as fraturas ocorrem muito em questões de queda. Em pessoas, ainda que aconteçam fraturas, em pessoas que fazem musculação, que fazem esse fortalecimento, o impacto é menor? Muito. E a recuperação é maior? Muito, porque ela já tem um bom preparo. A gente fala já também para pessoas jovens que é a questão do histórico das células musculares. Então, ela tem, por mais que ela vá ficar acamada ao depender do local da fratura e do tipo de cirurgia que vai ser feita, ela vai ficar acamada por mais tempo ou menos tempo. E todos nós iremos ter uma perda funcional na acamação. O idoso, ele vai sofrer mais. Mas se ele tem uma boa poupança, uma boa reserva muscular, ele tem esse histórico dentro das suas células musculares. Consequentemente, ele vai ter uma reabilitação, uma recuperação melhor. Vamos falar do Reconnect. Quando, por exemplo, a pessoa 60 a mais, que quer conhecer o Reconnect, o que é que ela deve fazer, como é que feita lá, como é que são feitas as triagens, que tipo de trabalho vocês fazem desde o início da chegada da pessoa idosa até ela se tornar um frequentador, um usuário do serviço? A gente recebe e, comumente, as pessoas acabam participando por aulas experimentais dessas atividades que eu citei que nós temos lá. Ou faz uma dança experimental, porque já conhece a turma, né, já conhece a casa, ou faz uma musicoterapia. Ela escolhe algumas atividades que ela possa vir a ter afinidade para fazer. Marca-se também um café comigo. Então, eu vou, bato um papo, e tão logo ela se interesse, daí eu já começo a triar quais são as principais necessidades ou desejos dela.
É o que vai gerar afinidade também, porque tem que estar com vontade de fazer. Né? Tem que estar com vontade de participar e tem que dialogar ali com o que vai lhe trazer bem-estar. Essa é uma parte. Depois ela acaba passando, né, se tornando nosso cliente, passa por uma avaliação comigo, né, como especialista em envelhecimento humano, e eu estou finalizando também especialização em gerontologia. Daí a gente faz uma avaliação multifuncional. A pessoa não precisa ter doença, mas aí a gente vai olhar ela com um olhar integrativo, um olhar integral da sua saúde emocional, social, familiar, física, financeira, para que a gente possa compor um quadro, um grupo de atividades que ela tenha o maior ganho possível. Você falou no início aqui da nossa conversa que algumas pessoas vêm indicadas por outras. Sim. E tem também o contrário, pessoas que acabam se conhecendo lá. E como é que é esse relacionamento entre eles, de amizade, de convívio? As pessoas idosas, elas estão digitais, né? Elas estão cada vez mais também nesse mundo das conexões digitais. Então, algumas redes sociais, elas são grande porta de acesso. Então, elas acabam também conhecendo o nosso serviço através das redes sociais e vão para lá. E lá, sim, se conectam com outras pessoas, conhecem pessoas lá. Nós temos um grupo, inclusive, de WhatsApp deles, onde eles trocam bom dia, boa tarde, boa noite, trocam receita, se falam por ali, às vezes marcam um café quem mora nas proximidades, vão na casa um do outro, conversam sobre plantas. Então, isso gera um diálogo entre eles também para além ali das paredes e da casa Reconex propriamente dita. Ah, que bacana. Isso influencia ainda mais nessa questão central da nossa conversa aqui, que é o envelhecimento saudável, né? Eu acho que quando há essa interação, é igual o jovem quando está na faculdade, quando está no colégio, que marca uma atividade extraclasse ou uma atividade de lazer fora, a cabeça fica melhor, fica mais arejada. E como é que a pessoa tem acesso ao serviço? Deve procurar vocês através de que canais? Como é que faz esse agendamento? Comumente eles ligam para o nosso WhatsApp ou acabam aparecendo lá na porta mesmo. Sempre que aparecer na porta, a gente acolhe, toma um café, bate um papo. Tem uma programação visual na frente? Tem uma programação visual na frente ou eles marcam, agendam mesmo. Comumente há um agendamento prévio para fazer uma visita ou já marcam a visita com aula experimental. Ah, que legal. E, normalmente, dessa aula experimental, qual é a retenção de vocês lá? Muitas pessoas ficam, eu gostaria que ficassem mais, mas, como eu estou dizendo, algumas pessoas ainda não conhecem os benefícios, o valor deste trabalho. Às vezes, realmente, há uma dificuldade da família em acompanhar, porque, mesmo que eles tenham independência, muitas vezes o familiar, aí geralmente é uma filha, é uma nora, ou um filho que acompanha, até para conhecer a casa, Sim. uma questão até de segurança. Sim. E alguns, assim, acabam não participando tão diretamente, mensalmente. Mas nós proporcionamos também atividades extras, eventos. Eu saí dos eventos, mas o evento não saiu de mim. Então, eu faço, sim, bloco de carnaval com eles. Festa de São João, vamos ter o Caruru agora em setembro, Natal. São diversas comemorações que, para a pessoa, ou por uma questão de distância, ou por outros motivos particulares, não possam ir semanalmente ou diariamente, eles vão sazonalmente nos nossos eventos. É isso que eu queria saber. Qual é a frequência de atividades que vocês têm lá? Semanal, tem atividade diária. As pessoas costumam ir semanalmente, no mínimo uma vez na semana. Mas a grande maioria vão 2 ou 3 vezes na semana. E se mais tiver. Deve bater vontade de querer ir toda hora, né? Deve bater vontade. E realmente, assim, para muitos é o único lugar que tem para sair, Sim. ou o lugar que se sente bem para ir. Eu tenho um amigo que tem 79. E uma das coisas que ele mais se queixava é que Salvador não tinha lugar para dançar para as pessoas com mais de 60, que ele gostava de dançar, que ele gosta muito de dançar. Eu conheço uma turma que faz zumba num sindicato, tem um sindicato que oferece aula de zumba e tal, para aqueles que foram profissionais, né, daquela determinada categoria, mas ainda assim eles se queixam muito dessa falta de espaço para as pessoas 60 a mais. Eu queria saber como empresária, que avaliação você faz desse mercado de serviços para os 60 a mais? Você acha que é um mercado promissor? A gente falou lá no início que a população está envelhecendo. É um mercado que eu tenho uma visão já de alguns anos como um mercado extremamente promissor, o mercado da economia prateada, onde a gente precisa ofertar
diversos produtos e serviços que dialoguem com essas pessoas, com esses corpos e com essas mentes que já não são um adulto jovem. A população realmente está envelhecendo e há uma necessidade de se acompanhar este movimento, os seus desejos, né, do que eles gostam de fazer, a sua forma de vestir, a alimentação. Então, reverbera de um modo geral na economia, nos serviços privados, também públicos, né, políticas públicas. Há uma necessidade, muitas iniciativas nas políticas públicas para abraçar essa comunidade, mas vamos falar aqui realmente da parte empresarial, da parte de serviços, da parte de profissionais autônomos, desde a dança, como você citou, porque realmente é muito incipiente para essa população esses acessos ou essa quantidade de serviços ofertadas. Precisa, de um modo geral, desde o lazer, a parte de educação, a parte de alimentação, de vestuário, de profissionais capacitados para atender essa pessoa idosa. De serviço, se você for pensar desde beleza de cabelo, uma pessoa especializada, né, com os cortes de cabelo de pessoas mais idosas, com a maquiagem, a pele já não é mais a mesma, a pele tem outro turgor, a pele tem outra consistência, cosméticos, o cardápio, numa lanchonete, né? E aí é em tudo, Gabriel. Preciso dizer assim que é em tudo. O Brasil já não é um país jovem mais. Sim. Essa mentalidade precisa ser completamente desconstruída. O Brasil é um país em franco envelhecimento. Então, esse nicho 60 mais é um nicho de grandes oportunidades de negócio. E eu convido as pessoas a virem, terem esse olhar, porque quanto mais profissionais dialogarem, promoverem serviços, promoverem oportunidades para mais produtos serem lançados, com este olhar, com esta população, é porque, infelizmente, as pessoas são imediatistas, né? Querem algo que vá plantar e colher nesse exato momento. Aí, só caldo de cana. Isso mesmo. Mas, olha, claro que não é só oportunidade de negócio. Se você foi para a academia pesquisar sobre envelhecimento, pesquisar sobre o tema, mas há também afinidade. De onde você trouxe essa afinidade para lidar com essas pessoas? Porque, claro que você estudou sobre o tema, mas não adianta só a pessoa estudar sobre o tema, a pessoa ver ali uma oportunidade de negócio. Tem também a parte do sentimento, porque nada disso, com sentimento, com empatia, eu acho que funcione bem. De onde você tirou essa sua empatia, esse seu sentimento com relação a esse público? Desde a faculdade. Nós estamos falando há mais de 25 anos atrás. Eu, quando atendia enquanto fisioterapeuta, eu sempre gostei, né, de abordagens à pessoa idosa. Afetivamente, acho que esse foi o meu primeiro ponto de referência. Tem a questão dos nossos avós, aquela afetividade, aquela questão do interior, né, que eu passava a minha infância inteira na cidade, na casa dos meus avós, gostava da cultura, da fazenda, de estar ali com eles. Acho que essas memórias afetivas, quando são positivas, também reverberam muito nesse desejo do cuidado, do olhar para essa população. Mas culminou e há pouco tempo, de uns 5 anos para cá, é incrível como realmente a ficha veio caindo, porque meu projeto, que eu digo que eu tenho uma esteira de negócios nesse projeto da Reconnect Senior, que se tudo acontecer e realmente for oportuno acontecer, meu projeto é um residencial para pessoas idosas, é um condomínio que já está começando a se fazer. Aí, fora do Brasil nós já temos alguns modelos, mas aqui no Brasil também ainda existem poucas iniciativas. Mas é um condomínio sênior com pessoas idosas ativas, onde tem todo um wellness, um bem-estar para proporcionar para eles ali. E aí eu estou meio que indo devagar, caminhando, conhecendo essa população, esperando também essa cultura ficar mais consistente, falando agora também como empresária. Né? E aí, curiosamente, na cidade onde nós trabalhávamos há pouco tempo, nós construímos um condomínio lá. Então, eu cheguei a migrar também como empresária para empresária do mercado imobiliário. Na época, eu não entendi muito por quê. Né? Hoje, juntando todas as fichas, eu tive essa oportunidade de ter essa expertise, de ter uma construtora e de ter uma incorporadora, para que hoje eu tenha mais experiência e mais know-how para conseguir agregar esse projeto, só que aí voltado para a pessoa idosa. Como é que é a sua equipe lá no Reconnect? Quantas pessoas hoje você trabalha e quem são esses profissionais? Nós temos parceiros, certo? São parceiros realmente profissionais que atuam, são todos especializados no envelhecimento humano, né? Na parte da geriatria, da gerontologia. Então, eu tenho a arte terapeuta, que é especializada em pessoas
60 mais, tem um musicoterapeuta que também tem a formação em gerontologia especializada também nesse público, professor de dança também. Aí você falou de dança, tem um grande grupo de dança, né, do meu colega aqui, Agnaldo Lima, que ele promove em diversos eventos e em diversas instituições dança para pessoas 60 a mais. Inclusive leva grupos, leva dançarinos, é muito, muito bacana mesmo. Então tem a dança, tem a parte que essa atividade eu faço, que é uma atividade que são as oficinas de memória e cognição. Então, tem fisioterapeutas também com especialização em geriatria ou também em gerontologia. Então, todos os profissionais lá, parceiros, são profissionais de áreas de saúde ou afins, mas o pré-requisito mínimo é que tem especialização no atendimento à pessoa idosa. Que maravilha. Gabi, a gente está chegando ao fim da nossa conversa, mas eu queria saber se você tem alguma coisa a acrescentar aqui, já que a gente falou sobre tanta coisa, mas sempre tem algo a acrescentar. Já é histórico nosso trazer para você notícias em primeira mão, né? É verdade. Desde lá do entretenimento. Desde lá do entretenimento. Então, mais uma vez aqui eu trago uma notícia que é de muita alegria para mim e para o projeto da Casa Reconnect, que é o serviço de cuidados integrais à saúde, com profissionais de geriatria. Eu vou entrar realmente aí na parte mais funcional como profissional de saúde, saindo um pouco só do âmbito da gestão, em parceria com Igor Pinheiro, do Igor Pinheiro, que é fisioterapeuta, e é sócio proprietário de uma empresa chamada Ingeronto, que também já é reconhecida no mercado de muito tempo. Então, nós teremos diversos profissionais da equipe multidisciplinar de saúde. Já citei geriatria, já citei fisioterapia, aí entra a psicologia, nutricionista, para que a gente consiga cercar de cuidados à saúde, né, e os cuidados também de lazer e social a essa pessoa idosa. Ou seja, ele vai entrar lá e vai se cuidar de um modo geral. Que maravilha. Já que a gente falou de fisioterapia, quando a gente passa dos 40, muita gente começa a sentir dor aqui, dor ali. A dor ela é física, ela é da alma também, mas essas pessoas que estão hoje no Reconnect Senior, você tem algum relato de que essas pessoas suavizaram suas dores, principalmente as dores físicas após Sim, participar porque lá fazem atividade física. Tem um projeto lá nosso também, que é um projeto pioneiro da Reconnect Senior. Esse projeto eu ainda nem expandi para outras coisas. Ele está também em fase de MVP, que é chamado Senior Fit, que ele é um projeto, que ele é uma atividade físico-funcional e cognitiva para a pessoa idosa. Eu estou desenvolvendo ele lá para de lá ele ganhar habilidades para ser desenvolvido fora da Casa Reconnect, né, como um projeto isolado de uma atividade física, daquilo que a gente comentou antes, da importância dessa atividade. Então, ao realizar essa atividade física, ao realizar dança, o corpo reage, o corpo fortalece, o corpo movimenta, o corpo se lubrifica, a circulação melhora e, consequentemente, melhora a dor, de modo bem direto na parte física. Fora a parte emocional de estar em convívio, de estar em convivência, de soltar hormônios da alegria ao estarem ali, ao dançar. Então, tem diversas condições mesmo, fisiologicamente comprovadas e emocionalmente comprovadas, que essas atividades promovem a melhoria. Que beleza. Olha, se você quiser saber tudo sobre o Reconnect Senior, a gente vai colocar aqui na descrição desse vídeo no YouTube. Se você está assistindo a gente, algum corte pelo Instagram, a gente vai colocar também aí o @ do Reconnect para você ficar sabendo de tudo e entrar em contato diretamente com a Gabriela Coutinho ou também com alguém que faça parte lá da equipe da Reconnect. Gabi, obrigado pela presença aqui no Saúde e Notícias. Sempre muito bom conversar com você. Esse aqui também é um projeto novo nosso, né? A gente gosta de novos desafios, de falar sobre coisas que tenham a ver com as pessoas, com o cotidiano das pessoas. Era lá nos eventos também, com a festa de São João, agora aqui nesse projeto de saúde. E você esteja sempre convidada. E eu quero ir lá conhecer a Reconnect Senior para poder fazer umas imagens legais e mostrar essas experiências para as pessoas que nos acompanham aqui. Eu que agradeço e também quero parabenizar você por este projeto, também voltado para a saúde, porque a gente ganha comunicação, né, de pessoas como você, que está aí sempre antenada, sempre preocupada em direcionar e promover uma voz e promover uma comunicação, promover uma notícia para as pessoas, seja no entretenimento, como já é há anos, e agora nesse projeto novo. Então, isso é de grande valor para a gente poder dialogar também sobre as questões da saúde, que é de tanta importância para todos nós. E vou esperar a sua visita.
Vou esperar. Você já me disse que não toma café, não, mas vai ter um suquinho lá para você. Tá certo. Mas eu posso tomar um café sem açúcar, a gente... Nós temos um momento lá chamado Momento Café com Prosa. Aí. Todos os turnos, no intervalo entre uma atividade e outra, a gente senta à mesa com café, bolo e ali a gente faz uma diversa interação. Você está convidado para participar com a gente. Pronto, o convite está aceito. Gente, muito obrigado, você que acompanha a gente. Marca aí nos favoritos. Inscreva-se no nosso canal. Envie esse link para algum amigo, para alguma amiga. E participe aqui do nosso Saúde e Notícia. Um grande abraço e até a próxima.